Veja, a China que conhecemos hoje nem sempre teve a aparência que vemos nos mapas. Historicamente, eles meio que se expandiram, principalmente para o oeste, e se tornaram esse enorme país megalítico que domina a maior parte do leste asiático. E quando você tem um país que se expande dessa forma, você vai encontrar certas áreas com certos povos, com certos estilos de vida. Você precisará encontrar formas de legislar. Certos povos em certas regiões e áreas, essas são as regiões autônomas, municípios e regiões administrativas especiais da China. Vamos dar uma olhada na geografia. Olá pessoal, sou o apresentador Barbs. O que temos aqui? Esta é uma camiseta do Geography Now e uma caneca do Geography Now que você pode conseguir em geographynow.com. Tudo isso de bom. Compre o que quiser, não me importo. A vida é sua. Como sempre digo, não é se vender se for sua marca. Na última vez falamos das províncias da China, mas esqueci de citar um detalhe. A República Popular da China, ou República Popular da China, ainda considera Taiwan como sua 23ª província, mas, se falar com o povo de Taiwan, eles discordam. Eles dizem, não, nós somos uma entidade separada, somos nosso próprio país, não fazemos parte da República Popular da China. Não estou aqui para entrar nesse mérito. Chineses ou taiwaneses, comentem aí, o assunto é de vocês. Além das províncias, a China possui outras unidades administrativas. Eles têm 5 regiões autônomas, geralmente áreas de um grupo étnico específico. Elas podem criar regulamentos de autogoverno para proteger sua cultura, língua e instituições étnicas. Depois vêm os municípios. Não quero dizer que são os mais importantes, mas sejamos honestos, eles são basicamente as cidades mais relevantes da China. São a capital Pequim, Tianjin, Xangai e Chongqing. E então você tem as 2 regiões administrativas especiais, que são Hong Kong e Macau, essas 2 cidades. Bem, Hong Kong é meio que uma cidade, mais um pouco de terra extra, mas eles realmente não podem construir nessa terra extra. Esse é outro assunto. Vamos falar sobre isso depois. Ambas foram colonizadas, respectivamente, por britânicos e portugueses, e devolvidas ao continente em 1997 e 1999. É estranho. E aí você entra na questão da liderança e como eles meio que ficam indo e voltando com Pequim, e aí as coisas ficam complicadas. Mas é um país, 2 sistemas. Então vamos começar passando por todas essas 11 entidades, começando pela primeira, a região autônoma Uigur de Xinjiang. Capital, Urumqi, fica na fronteira oeste, que é o significado literal de Xinjiang. Basicamente, esse era o ponto de encontro entre os mundos persa, túrquico e chinês. Todos eles colidiam nessa única região, esse planalto seco, o frio deserto de Taklamakan, que também é conhecido como o Mar da Morte. Você não queria cruzar o deserto, precisava seguir pelas bordas onde estava toda a pastágua. Só há o rio Rotan, que cruza tudo. Gosto de chamá-lo de veia da testa da Angelina da China. Esse lugar tem maioria do povo uigur. Eles são um povo túrquico e seus parentes mais próximos são os uzbeques do Uzbequistão. A língua deles é um pouco mutuamente inteligível. A cultura deles é muito influenciada por elementos túrquicos e pela história da Rota da Seda. Muitos aqui também são muçulmanos. Tradicionalmente, o povo uigur até tinha seu próprio sistema de escrita, o tradicional alfabeto uigur. Era como um sistema de escrita túrquico, e então eles meio que pararam de usá-lo, e agora todo mundo aprende mandarim chinês. Xinjiang possui o sistema subterrâneo de irrigação Carés, uma solução engenhosa para levar água ao deserto. Este local foi parte da Segunda República do Turquestão Oriental, liderada por Ermetchan Kassimi, seu último chefe. Até 1940, antes de Xinjiang ser incorporada à República Popular da China. Mas por que a região autônoma uigur de Xinjiang foi anexada ao país? Resumindo, eles estiveram sob domínio chinês de forma intermitente durante a dinastia Qing. Eles anexaram a região no século XVIII após derrotarem os governantes locais. Primeiro isso vem do final do século XVII e início do XVII. Primeiro, em 1955, a República Popular da China declarou Xinjiang região autônoma visando recuperar territórios historicamente perdidos. Hoje em dia, há muitos assuntos nas notícias sobre a comunidade uigur na China. Vou deixar você falar sobre isso se quiser. Se você é uigur, ou se você é chinês, ou seja lá o que for, coloquem aí nos comentários. Certo, estou aqui apenas para transmitir os fatos muito simples, básicos e fundamentais, ok? Lugares para conhecer: Kashgar, Cidade Antiga, Bazar Sunday, Turpan, Montanhas Flamejantes e Vales das Uvas. Urumqi tem um grande bazar.
Você pode esperar muito cordeiro, kebabs, pilaf, lagman e panji na comida. E sim, basicamente, é a região turcomana uigur, os primos dos uzbeques. Esta é Xinjiang, região autônoma uigur, ao lado Lhasa, capital da região autônoma do Tibete. Você já ouviu falar do Teto do Mundo? Conhece o budismo tibetano, os mosteiros, palácios e a arquitetura? Já ouviu falar do idioma tibetano? Eles possuem um sistema próprio de escrita e a caligrafia é considerada bem complexa. A capital é tida como o centro espiritual e é a unidade administrativa menos populosa da China. Eles têm só 36 milhões de pessoas nesse imenso território. O rei Songtsen Gampo é considerado o pai do Tibete. Ele unificou os povos tibetanos, introduziu o budismo e construiu o templo Jokhang, o palácio Lhasa. Então qual é o motivo de o Tibete ser afiliado à China? É uma história complexa, mas eles tiveram períodos de afiliação mais flexíveis com a China, que remontam, por exemplo, à dinastia Tang e também à dinastia Yuan. Após a queda da dinastia Qing, declararam independência, mas quase não foram reconhecidos internacionalmente. Em 1951, representantes do Tibete e da República Popular da China assinaram o Acordo dos 17 Pontos, formalizando a incorporação à China. Então, isso é meio que, pelo menos no papel, o que estava escrito. Interprete como quiser. E por séculos, todo o Dalai Lama esteve centrado no Tibete, principalmente em Lhasa, até o 14º Dalai Lama, o atual, que foi exilado em 1959 e foi para a Índia. O governo chinês o acusou de separatismo, mas isso é outra história. Lugares que você pode querer conhecer incluem o Monte Kailash, montanha sagrada reverenciada por hindus, budistas e jainistas, Palácio Potala, Templo Jokhang, Rua Bahor, Vale Yarlung. E claro, eles têm o Monte Everest bem na fronteira com o Nepal. Sobre a comida, você encontrará muitos produtos e carne de iaque, além de manteiga de iaque. Eles têm chá de manteiga de iaque, cultura e povo tibetano, budismo. Sim, Tibete, você conhece. Próximo, capital da Mongólia Interior, Hohhot. E essa foi, na verdade, a primeira região autônoma da China. E sim, foi estabelecida em 1947, como o nome sugere. Esta é a região mongol da China. Tipo, há muitos mongóis aqui, o que, curiosamente, mesmo representando apenas 20% da população ainda assim, são cerca de 4 milhões de pessoas. Os mongóis na Mongólia Interior ainda são cerca de meio milhão a mais que na Mongólia propriamente dita. Na China há mais mongóis do que na Mongólia, por isso a cultura mongol é forte e o povo fala um dialeto próprio. Na Mongólia falam Kausha, aqui Shashar. Eles frequentemente usam a escrita tradicional mongol, que é vertical e lembra árvores penduradas. Há muitos monumentos e estátuas em homenagem a Genghis Khan e Kublai Khan, mas por que a Mongólia Interior foi incorporada à China após a queda da dinastia Yuan? Muitas das tribos mongóis dessa região ainda tinham muita influência política e a dinastia Qin chegou a nomear líderes mongóis dentro dessa região sob sua soberania. Sempre houve uma forte ligação entre as tribos mongóis da região e o povo chinês. A paisagem é insana. Você provavelmente já viu aqueles vídeos de pessoas deslizando pelas colinas verdes perfeitas com aquelas nuvens enormes. Sim, isso é aqui na Mongólia Interior. Isso se chama Pradaria Hulumbuya. Também tem o Hohhot 5, o Templo da Pagoda, Saichang, a Rua Antiga, o Templo da Jiao. Eles têm o deserto de Gobi aqui. Você pode encontrar aqueles cantores tradicionais de garganta da Mongólia em certas áreas de apresentação. Na Mongólia, há pratos típicos como leite, chá, laticínios, além de cordeiro, carneiro assados e churrasco tradicional. Mas é isso, é a região mongol da China, próxima à região autônoma de Guangxi-Chuang. Capital Nanning. Esta área lembra o canto com picos de calcário karst, extremamente erodidos e cobertos por flora verde esmeralda no topo. É um lugar tão bonito? Esta região provavelmente produz mais cantores, poetas e atletas do que qualquer outra área da China. Apesar de ter vários grupos minoritários, o maior é o povo Zhuang. Este lugar tem uma rica tradição de canções folclóricas e festivais dos povos Zhuang. Arquitetura de madeira, torres de tambor, pontes de vento e chuva e terraços de arroz únicos. Os Zhuang possuem idioma próprio e escrevem com o alfabeto latino, não usando pinyin ou caracteres chineses. Se só quiser conhecer o local, assista ao filme. Ele se chama Liu Santi, ou Terceira Irmã Liu. É sobre uma lendária cantora popular Zhuang, e é como o filme que representa a região de Guangxi.
Além disso, você provavelmente já viu aqueles vídeos dos pescadores comorantes que andam naquelas jangadas de bambu. E eles treinam os pássaros para pescar para eles, e depois colocam o peixe no papo, e então os pássaros são treinados. Essa é a região de Guangxi. Eles fazem isso aqui e agora virou atração turística. Na comida também há opções interessantes. Sopa azeda de peixe de rio com ervas e macarrão de arroz de Guilin. É como aquele lugar lindo de paisagem kárstica com cantores. Próxima, a capital da região autônoma Hui de Ningxia, Yinchuan. Então, como o nome indica, essa é a área dos Hui. Quem são eles? Os Hui são muçulmanos chineses. Eles não possuem língua própria. Sua primeira língua é o mandarim, o chinês. Alguns podem ter mistura genética com árabes e persas, pois vieram pelas rotas comerciais da Rota da Seda. Eles trouxeram o Islã para cá. Falam mandarim, mas podem ter incorporado palavras árabes e persas. Por exemplo, muitos dizem Silan, uma forma chinesa de Selam em árabe, em vez de Ni Hao. Na dinastia Tang, rotas da Rota da Seda trouxeram árabes e persas que se misturaram ao povo chinês local. E então, basicamente, foi assim que o povo Hui foi criado. Historicamente, porém, o povo Hui, eles tinham o quê? Chamava-se Xiao Erjing, uma forma de escrever palavras chinesas em árabe. Aqui também foi lar do estado Xi Ocidental. Eles possuíam um sistema de escrita próprio chamado Tangut Places. Aqui você encontra todos os sítios históricos da dinastia Xi Ocidental e trechos da Grande Muralha, na fronteira com a Mongólia Interior. E curiosamente, Ningxia tem uma grande indústria de vinhos. Não vou entrar na discussão teológica sobre beber vinho e se é harão, não sei. Mas eles têm uma enorme indústria de vinhos aqui em Ningxia, numa área muçulmana da China, Ningxia. Agora vamos aos municípios. O primeiro é Pequim, que todos já conhecem. É a capital, o centro, o chefão final da China. Todas as coisas importantes acontecem aqui. É o centro da política chinesa e da história imperial, além de polo das artes como a Ópera de Pequim. Diversos líderes, filósofos, acadêmicos, escritores e políticos, incluindo Mao Tse-tung, declararam a República Popular da China aqui por ser a capital. Você já conhece lugares famosos como a Cidade Proibida, Templo do Céu, Palácio de Verão e trechos da Grande Muralha próximos à Praça de Pequim. As universidades Tsinghua e de Pequim em Pudong abrigam mais ganhadores do Prêmio Nobel, cientistas e futuros políticos do que qualquer outro instituto na China. Eles até têm o Resort Universal Studios de Pequim. Quando o assunto é comida, experimente o pato de Pequim. E claro, Pequim é a capital, o grande líder da China. Agora, Tianjin. Basicamente é o ajudante portuário de Pequim. Tudo que é enviado para Pequim começa por Tianjin. Eles têm acesso ao oceano, então é como se trabalhassem juntos, lado a lado. Tecnicamente, elas até fazem fronteira uma com a outra, mas a província de Hebei meio que separa um pouco as duas. Enfim, é o porto da capital, é meio que uma mistura da cultura do norte da China com um pouco de história colonial. Porque Tianjin foi um dos portos tratados da China que se abriu ao comércio europeu e algumas partes foram arrendadas para europeus. Tianjin foi um desses lugares, especialmente para os britânicos, por isso há muita arquitetura europeia em partes da cidade. Todo mundo vinha e negociava aqui. Tem muitos lugares legais que você pode conhecer aqui, como a antiga Rua da Cultura, o Templo Duli, Dakukou. Tecnologia e produção de baterias são grandes aqui, principalmente em alimentos. Não deixe de provar os pãezinhos Gobuli de Tianjin, conhecidos como o ajudante portuário de Pequim. Próxima Xangai. Entre as décadas de 70 e 80, a cidade superou Pequim em população e desde então é a maior da China. A Pérola do Oriente. Hong Kong também é chamada assim, então a China tem duas pérolas do Oriente. Xangai vive tentando se reinventar. Já viu as fotos de Xangai nos anos 90 e hoje? O desenvolvimento lá foi insano. Ela tem uma mistura de chinês com colonial. Também foi um porto de tratado. A cultura de negócios e moda aqui é de elite. Arte, inovação e esportes também. Quero dizer, tipo, Yao Ming nasceu aqui. Lugares famosos que você provavelmente já ouviu falar. O Bond, prédios de Pudong ao fundo, Jardim Yu e edifícios históricos. Xangai até tem a Disneylândia da China, a Disneylândia de Xangai. Assim como Tianjin, foi uma porta de entrada do Ocidente na China e área crucial para a introdução de ideias ocidentais. Você precisa provar a sopa e os bolinhos de Xangai, xiaolongbao, caranguejo peludo, dim-sum, não tem como descrever. É a Nova York da China, a maior cidade, cara, fashion chamativa Xangai. Próxima, Chongqing, o município mais novo. Na verdade virou município em 1997,
Você pode se perguntar, por que Chongqing é um município? É só a 9ª maior cidade da China, nem está entre as 5 primeiras. Bem, há vários motivos, mas principalmente os outros municípios estão na costa leste. A China precisou criar algo mais no interior para gerenciar melhor a região sudoeste do país. Antes fazia parte da província de Sichuan, mas notaram muita movimentação na região interiorana. Eles tiveram que criar um novo município para permitir investimentos diretos e reformas econômicas na região. Sob o governo central e não provincial, Bada Bing Badabun, Chongqing tornou-se uma cidade municipal, ocupando tanto espaço que parece uma província de tão grande. Não é só a cidade, mas também as áreas ao redor, ainda assim tudo é um município, um pouco confuso, mas ok. Resumindo, esta é a cidade que muitos influenciadores e youtubers já visitaram e fizeram vídeos. É a cidade com vários níveis onde nunca se encontra o chão e tudo é um grande labirinto. Os trens passam dentro de outros prédios, é assim. É como uma cidade cyberpunk e estranha, que tem muitas coisas novas, malucas e legais acontecendo. Todo mundo está de olho nesse lugar agora. Ah, curiosidade! Chiang Kai-shek nasceu aqui, mas essa é outra história. Isso envolve a Guerra Civil, depois Taiwan e blá blá blá, provavelmente. A pessoa mais famosa que nasceu aqui. Você pode querer conhecer a região do início das Três Gargantas, as esculturas rupestres de Dazu, a cidade antiga, a caverna Hongya e o novo projeto urbano da China. Agora falamos das regiões administrativas especiais Hong Kong e Macau, que possuem sistemas legislativos próprios, distintos do governo central de Pequim. No fim, elas continuam respondendo a Pequim, que mantém controle sobre áreas como diplomacia e defesa. Mas, fora isso, elas meio que funcionam como seus próprios pequenos países. Eles até têm seus próprios passaportes, moedas, selos e todas essas outras coisas. Enfim, vamos direto ao assunto primeiro. Hong Kong, você sabe, esse todo mundo conhece, Hong Kong. É chamada cidade vertical porque, com pouco espaço, todos constroem para cima. Foi colônia britânica, então há muita influência do Reino Unido aqui. Muita gente aqui fala inglês, ensinam nas escolas, é um lugar multilingüe e internacional. Mas no fundo, como Guangdong no norte, as pessoas aqui são culturalmente cantonesas e chamam o cantonês de chinês, considerando-o o verdadeiro idioma, enquanto o mandarim é chamado de Putonghua. É a Hollywood do leste asiático, com todas as grandes estrelas, como Bruce Lee, Jackie Chan e Maggie Cheung. Os bondes de 2 andares em Hong Kong são um dos mais antigos do mundo, reflexo do antigo colonialismo britânico. Muitas pessoas aqui realmente têm nomes em inglês e também têm seus nomes chineses, mas também adotam nomes em inglês. Por isso Bruce Lee, Jack e Chan, sabe, não é incomum encontrar isso aqui. Vocês todos conhecem os lugares tipo Victoria Harbour, Skylane, Temple Street, Night Market, o Grande Buda, os Templos Momo e assim por diante. É um enorme centro financeiro e bancário, centro de comércio, navegação, portos. O mercado imobiliário aqui é insano, tudo é super caro. Você vem aqui, tem que experimentar o ganso assado, macarrão de wonton, comida no estilo cha shanteng, arroz gratinado. Cidade internacional e Hong Kong que você já conhece. Por fim, chegamos a Macau. Basicamente, pegue Hong Kong, tire toda a influência britânica e substitua pela portuguesa, e depois transforme metade de tudo em cassino, e isso é basicamente Macau. Ok, então, na China o jogo é ilegal, mas você sabe, os chineses sempre dão um jeito. Mas o único lugar onde é realmente legal ter cassinos é Macau. É basicamente conhecida como a Las Vegas da Ásia. Resumindo, Macau foi a presença colonial europeia mais longa na China. Já foi uma colônia portuguesa, e isso influencia a cultura de Macau. Existe a cultura macaense. Você verá muitas igrejas coloniais antigas, como as ruínas da Catedral de São Paulo e a Praça do Senado. Muitas placas de rua e comércios possuem palavras em português. Você tem lugares famosos como a Strip de Cotai, com todos os cassinos. Tem o Cassino Lisboa, o mais famoso, provavelmente, de todo Macau. É aquele prédio maluco que parece uma flor de lótus. A culinária macaense une sabores chineses e portugueses como minche, tacho e pastel de nata. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura reconheceu a culinária macaense como patrimônio cultural imaterial. Curiosamente, lá se dirige pela esquerda. Quando voltam ao continente, precisam trocar de faixa. Quando eles passam pela alfândega, e eles têm uma alfândega, é estranho, cara.
É um cassino Hong Kong com um toque português. Então é isso aí. Essas foram todas as regiões autônomas, os municípios e as regiões administrativas especiais da China. Tudo que não é província, certo? Assim finalizamos as divisões administrativas da China. Qual país faço agora? Aliás, eu não sei. E você? Qual país? Fique à vontade para me avisar. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Espero que goste deste canal. Se gostou e ainda não se inscreveu, fique à vontade para se inscrever. Até lá, espero que você fique bem. Fique tranquilo. Fique ligado. Valeu!